Sexto item da pauta, processo número 00058-102873/2015-85. Interessado: TAM Linhas Aéreas S.A. Assunto: consulta sobre a possibilidade de transporte de motores e componentes entre os aeroportos internacionais de Guarulhos, Governador André Franco Montoro, e de Manaus, Eduardo Gomes, em caso de necessidade de realização de manutenção das aeronaves Airbus A350 e Boeing 777. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de consulta protocolada pela TAM Linhas Aéreas S.A. sobre a possibilidade de a empresa estrangeira LAN Cargo S.A. transportar motores e componentes aeronáuticos de Guarulhos para Manaus, caso seja necessária a realização de manutenção em suas aeronaves Airbus A350 ou Boeing 777. Alega a consulente que, devido às dimensões das peças, nenhuma das aeronaves de sua frota teria capacidade para realizar o transporte. Aduz ainda que, se optasse pelo transporte terrestre, o custo seria de aproximadamente 1,2 a 1,7 milhão de dólares. Inicialmente, a Gerência de Operações de Serviços Aéreos, GOP, da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, realizou consulta aos operadores aéreos da Comissão de Coordenação de Linhas Aéreas Regulares, COMCLAR, na qual foi constatada a impossibilidade de realização do transporte dos itens mencionados acima por empresas nacionais. Prosseguindo na análise do pleito, a GOP expôs em parecer considerações sobre os conceitos de 8ª e 9ª liberdades do ar e de serviços aéreos privados e públicos, regulares e não regulares. Inferiu que a reserva imposta pelo artigo 216 do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, seria de cunho eminentemente econômico, ou seja, para a preservação do mercado doméstico de transporte aéreo às empresas brasileiras. No entanto, a proibição à prática da cabotagem aérea, transporte entre dois pontos do território nacional por empresa estrangeira, haveria necessariamente de se encontrar contextualizada em cenários de operações de serviços aéreos regulares. Isso tanto pelo CBA quanto pelo Manual de Regulação de Transporte Aéreo Internacional, DOC 9626, da Organização Internacional de Aviação Civil, OACI. Propôs, assim, o encaminhamento para a decisão da diretoria colegiada sobre a possibilidade de autorização de realização de operação de serviço aéreo não regular de característica doméstica por empresa estrangeira, nos casos considerados excepcionais e nos quais se comprovem a relevância do serviço, a inexistência de alternativas de transporte e a ausência de interesse ou capacidade de prestação do serviço por empresa aérea nacional. Corroborando o posicionamento técnico da GOP e sob os procedimentos estabelecidos na portaria 890 de 2015, a SAS encaminhou a esta diretoria os autos para interpretação normativa, sob os seguintes termos. Assim, em função das características do serviço não regular de transporte de carga, não sendo viável o uso de outros modais de transporte e não havendo empresa nacional apta a prestar os serviços, pela atipicidade da carga, exigindo o uso de aeronave de porte extraordinário, vislumbra-se a necessidade de posicionamento desta agência quanto à possibilidade de aprovação de voos atípicos para atendimento de transportes excepcionais e relevantes para o país, sem que se apliquem as restrições de realização de cabotagem. Embora haja reforçado a limitação proposta pelo artigo 216 do CBA, a SAS argumentou que a Convenção de Chicago não veda a cabotagem, mas sim assegura a cada Estado o direito de recusar e, por contrário senso, de conceder, em casos excepcionais, às aeronaves de outros Estados contratantes a realização desse tipo de operação. A permissão poderia, assim, ser conferida desde que tal decisão não fosse tomada sob a influência de juízos discriminatórios. Por fim, reforçou a necessidade de edição de resolução para a execução de operações similares em caráter excepcional, caso a diretoria colegiada entenda pela efetiva viabilidade. Após a análise preliminar, esta diretoria julgou necessário consultar a Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, sobre a viabilidade técnica da operação suscitada pela TAM, no escopo das provisões regulamentares da agência, sobre a competência da Superintendência. Em resposta,
a Gerência de Operações de Empresas de Transporte Aéreo 121, GCTA, da SPO, informou que a operação proposta estaria de acordo com as autorizações emitidas pela Superintendência a favor da LAN Cargo em suas especificações operativas. Reforçou que, apesar da TAM e da LAN Cargo fazerem parte do mesmo grupo econômico, são empresas distintas e certificadas para operações segundo regulamentos diferentes. RBAC 121 e RBAC... Só um minuto, por favor. RBAC 121 e RBAC 129, respectivamente. Da mesma forma, diante dos posicionamentos técnicos apresentados pela SAS, também foi realizada consulta à Procuradoria-Geral Federal junto à ANAC, para o possível esclarecimento dos seguintes aspectos. A. Viabilidade jurídica de realização de operação de transporte aéreo internacional não regular de carga por aeronave estrangeira em caráter excepcional, tendo em consideração a incapacidade declarada das operadoras nacionais a ser efetivada entre dois pontos do território, sob duas hipóteses. 1. Considerando o início da operação no estrangeiro, e 2. Considerando o início da operação no Brasil. B. É pertinente considerar inaplicáveis as restrições previstas pelos conceitos de liberdade do ar, especialmente 8ª e 9ª liberdades, ao caso dos autos, ao entendimento de tratar-se de operação internacional excepcional e não regular? E C. Sob o enfoque da soberania, qual a autoridade do sistema de aviação civil competente para eventual decisão administrativa autorizativa da operação, fundada no reconhecimento da excepcionalidade? Em síntese, a Procuradoria observou que os serviços não regulares tratados no CBA apresentam características específicas, demandando a observância de requisitos e obrigações que acabam por demonstrar o seu caráter permanente, como, por exemplo, a autorização de funcionamento, que pode ter validade de até 5 anos. Mais adiante, afirma que o caso que ora se apresenta parece não se enquadrar exatamente na hipótese dos serviços aéreos públicos não regulares do CBA. É fato que o Código, lei publicada em 1986, apresenta certos descompassos provocados pelo transcorrer dos anos e do rápido desenvolvimento tecnológico inerente ao setor de aviação civil, bem como do surgimento de novas demandas decorrentes do desenvolvimento do tráfego aéreo internacional. Após a publicação do CBA, diversas outras situações foram sendo incorporadas aos procedimentos de controle, tal como se deu, dentre outros, com o Decreto número 97464 de 89, que trata do transporte aéreo internacional remunerado não regular de passageiros ou carga, destinado parcial ou totalmente ao Brasil, e a IAC 1401 de 93, que estabeleceu critérios e normas para a autorização de voos internacionais charter de carga pela Autoridade de Aviação Civil, a bem do interesse público, ambos exigindo requisitos mais tênues do que aqueles previstos no CBA. Feitas as considerações e levando-se em conta os fins das normas em apreço, sobre o primeiro ponto arguído pela diretoria, por se tratar de um voo atípico, parece não se enquadrar nos contornos delineados no CBA. Ademais, o voo objeto da consulta apresenta muito mais similaridade, por exemplo, com as situações regulamentadas pelo Decreto 97464 de 89 e pela IAC 1401 de 93, do que com o CBA propriamente dito. Desse modo, caberá à área técnica avaliar e, consequentemente, certificar que o voo objeto da demanda, de fato, não se enquadra nos casos regulados no CBA, fato que não demandaria a observância integral dos dispositivos previstos no seu título 4º. 6º, nem a incidência da vedação constante no artigo 216. Isso independentemente do seu ponto de partida, ou seja, país de origem do voo. Do contrário, se o serviço aéreo pretendido for aquele que o CBA objetivou regulamentar e proteger, a autorização deverá estar respaldada em lei ou em tratado internacional, como já alertado no parecer jurídico constante no processo 58.891.72.2013.81. Em relação ao segundo questionamento, caso a área técnica conclua pela atipicidade do voo, ou seja, pelo seu não enquadramento na situação regulamentada pelo CBA, não haverá incidência do artigo 216, reserva de mercado dos serviços aéreos de transporte público doméstico às pessoas jurídicas brasileiras, nem a exigência de cumprimento dos requisitos ali relacionados.
Logo, nos termos do artigo 7º do Decreto 2173 de 46, que promulgou a Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, poderá o Estado brasileiro aprovar a operação desde que não viole os preceitos e fins que a norma pretendeu alcançar. Por fim, sobre o terceiro ponto, parece não haver regulamento específico para o caso, pois o RBAC 129 e a C 1401 e o Decreto 97464 de 89 referem-se ao transporte internacional. Não obstante, nada impede que a agência utilize procedimento já existente, desde que, e somente se, possa garantir a observância de todas as regras de segurança necessárias, bem como os fins e objetivos da atividade de controle efetuada por essa agência. Após o recebimento do parecer jurídico, essa diretoria reencaminhou o processo à SAS, questionando se, de fato, a operação objeto da demanda não se enquadraria nas situações reguladas no CBA. Simultaneamente, indagou a SPO se seria possível a aprovação de arrendamento por empresa brasileira de aeronave estrangeira utilizando o wet leasing para a realização de voo doméstico, bem como se, nesse caso, a tripulação poderia ser estrangeira. Foi questionado ainda se a superintendência vislumbraria alguma alternativa para que uma empresa brasileira venha a ser operadora do voo em consulta. Em resposta, a SPO informou que, de acordo com o estabelecido na seção 119.53b do RBAC 119, não é possível a aprovação de contratos de wet leasing de empresas brasileiras com empresas estrangeiras. Apresentou, ademais, a seguinte alternativa para o caso interno. A empresa brasileira adquirir, por contrato de compra e venda ou de arrendamento dry leasing, uma aeronave do modelo necessário ao transporte e realizar a inclusão desta aeronave em suas especificações operativas, segundo a IS 119.001, após demonstrar o cumprimento dos requisitos aplicáveis do RBAC 119 e do RBAC 121. O processo de inclusão de nova aeronave nas especificações operativas de uma empresa certificada para operação segundo o RBAC 121 pode ser estimado em 6 meses, a depender se o modelo da aeronave a ser introduzido já ser ou não operado pela empresa. O contrato de dry leasing pressupõe que o arrendatário assuma total controle operacional e de aeronavegabilidade da aeronave. Nesse caso, a tripulação deve ser brasileira. Caso a aquisição da aeronave seja realizada por meio de contrato de dry leasing e a aeronave não passe pelo processo de nacionalização, ou seja, não tenha matrícula brasileira, a responsabilidade com relação à aeronavegabilidade e licença de pessoal será da Autoridade de Aviação Civil do Estado de matrícula da aeronave, conforme DOC 8335 da ICAO. Essas responsabilidades podem ser transferidas para a ANAC total ou parcialmente por meio da aplicação do artigo 83 bis da Convenção de Chicago, previsto na seção 119.54 do RBAC 119. Entretanto, a aplicação do artigo 83 bis pressupõe a celebração de acordo bilateral entre os Estados envolvidos, de acordo com a CIR 295 da ICAO. Observou, no entanto, que a alternativa apresentada pode não ser economicamente viável para a empresa brasileira, caso o transporte realizado seja esporádico ou caso a empresa não tenha interesse em utilizar a aeronave para comercialização de serviços de transporte aéreo de carga, além do transporte de suas peças e componentes. Por fim, a SAS apresentou argumentos para justificar que não há como associar a operação objeto da consulta às hipóteses de transporte aéreo não regular disciplinadas pelo CBA. Com base nas informações apresentadas no posicionamento da SPO, concluiu que os custos associados para que uma empresa brasileira se habilite para executar esse tipo de transporte, que ocorreria de forma esporádica e indefinida, tornam essa operação economicamente inviável. Da mesma forma, a SAS expõe que não é razoável sugerir que a empresa importe uma peça que já possui, em detrimento da indústria brasileira, simplesmente para que seu transporte ocorra a partir de um ponto no exterior, ou que exporte sua peça e posteriormente volte a importá-la, para burlar uma suposta restrição legal. É o relatório. Senhores, deliberação da diretoria, eu queria colocar uma coisa, coloquei na reunião com os senhores. Primeiro eu quero parabenizar não apenas a área, mas a fundamentação que foi trazida, a discussão, o estudo que foi feito sobre o tema, eu acho isso muito válido. A única coisa que me preocupa em relação a essa matéria é a agência se manifestar sobre algo hipotético.
Eu acho que, na verdade, nós estamos sendo consultados e isso pode abrir um precedente para que nós venhamos a ser consultados sobre diversas hipóteses. Eu acho que a fundamentação é muito bem feita. Eu acho que seria irracional impormos um custo que talvez nem a norma, ou que com certeza a norma não quis, mas a minha preocupação, que foi o que eu coloquei, é a situação disso efetivamente, em concreto, não ter acontecido. Eu não sei se talvez nós viemos a ter uma situação similar naquele processo número 5 que foi retirado, mas nesse é uma consulta. E a agência se transformar em um órgão consultivo, isso pode abrir um precedente que, na minha opinião, seria um tanto quanto temerário, já que o Tribunal de Contas não aceita, o Judiciário não aceita essa consulta prévia, e nós temos contratos de concessões, diversas coisas, que tudo poderia subir em hipótese. Esse é somente o meu ponto, mas volto a dizer parabéns pelo trabalho, pela pesquisa que foi feita, por aprofundar um tema que era necessário e que a gente tem que encarar, sem dúvida, dentro da agência. Algum diretor? Só corroborando o que foi dito, tem uma preocupação também em deliberar em cima de casos hipotéticos, ainda mais uma situação como essa, que é um transporte excepcional, muito específico, e que uma pequena mudança no detalhe entre essa consulta que está sendo feita e, de fato, um caso concreto pode alterar ou não a decisão e o entendimento da agência. E aí o fato de ter se manifestado em caso hipotético pode atrapalhar ou confundir os regulados ao invés de ajudar, que é o objetivo aqui da gente deliberar. Então, concordo, faço coro com as preocupações. Diretor Paes. Eu gostaria só de colocar que é importante a gente notar, primeiro, parabéns, Nelon, pelo excelente relato, pelo trabalho. Os senhores vão notar que a empresa ela colocou uma consulta sobre a possibilidade de transporte. Vamos nos colocar como empresa. Qual é a ideia da empresa? A ideia da empresa é ela se antecipar para que ela tenha um plano de contingência e possa, numa ocasião em que ela venha a ter uma determinada emergência, certo? Ela possa lançar mão de algo que seja nessa direção que a gente está estudando. Esse é o caso concreto, entendeu? Embora não tenha acontecido, o que a empresa gostaria de ter vamos dizer assim, uma luz verde da agência no sentido de como ela deverá proceder. Nesse caso, eu considero que nós precisamos analisar isso, não discordo do diretor-presidente, mas, todavia, nós precisamos levar em consideração o seguinte: caso esse fato concreto venha a acontecer, nós precisamos ter agilidade para que isso possa... Porque, por exemplo, pode acarretar atrasos de voos, pode acarretar diversos problemas na aviação civil decorrente da paralisação dessa aeronave. Então, eu só ressalto que, embora não seja um caso concreto, que, na verdade, o que a empresa quer a partir desse momento é considerar esta possibilidade dentro do plano de contingência dela. Porque se nós vetarmos essa possibilidade, ela vai ter que, sim, importar uma aeronave ou exportar a peça, como o Fenelon colocou, que eu acho que realmente vai na contramão da nossa realidade legal. Então, essa é a minha consideração. Eu queria... Só tenho uma dúvida. Concordo com a questão do caso hipotético, mas vamos ao resultado da nossa deliberação aqui. Nós temos 3 opções. Falar que o voo é possível, falar que o voo não é possível e falar que não vamos responder à consulta. Supondo que a decisão seja não responder à consulta, isso poderia até inviabilizar a operação da empresa nessas rotas, porque ela não tem uma previsibilidade do que aconteceria nesse caso, entendeu? Então, assim, concordo que o caso é hipotético porque não tem um avião estragado em Manaus precisando trocar peça. Mas, sem saber isso, ela poderia iniciar a rota? Acredito que... Correr o risco de ficar com uma aeronave lá? Eu entendo, com todo respeito ao brigadeiro e ao
relator Fenelon, a gente não pode se preocupar com essa questão da empresa. Realmente, a gente não pode analisar um caso hipotético. Se acontecer, se ela vai deixar de fazer o voo, se não, ela tem que ter um plano B de contingência. É a mesma coisa a Gol, quando começou, ela começou com uma aeronave. Aí, se ela chegasse para a agência, o DAC na época, falasse, e se quebrar minha aeronave, eu posso pegar uma emprestada de vocês? Como é que eu vou fazer? A empresa que tem que ter o plano dela. A gente não pode ficar pensando o que a empresa vai fazer. Esse contingenciamento da empresa, ela tem que ter o plano dela. Não é a agência que tem que pensar nisso. Seu plano faz parte do business dela. A gente não pode interferir nisso. Então, eu acho que realmente a gente não pode ficar respondendo questões hipotéticas. Senão toda empresa vai chegar aqui querendo saber, se eu fizer isso, o que vai acontecer, qual a solução que a agência vai ter que dar. A gente não pode. Realmente, eu também concordo que a gente não deve responder à consulta. Eu queria, assim, só dentro dessa discussão, o que é que me tranquiliza, diretor Paes, em relação a isso, é que eu acredito no seguinte, se houvesse uma situação em concreto, se acontecesse, bom, em primeiro lugar, me parece que uma norma da agência está sendo gestada, né? E nós tivemos acesso ao relatório, e ele está bem travado, e eu acredito que a norma até venha nesse sentido, né? Se acontecer o caso em si. Mas, efetivamente, a área também tem como. A administração tem o poder de cautela dela. Numa situação excepcional, atitudes excepcionais, mas uma situação concreta excepcional. E eu acredito que aí a própria área tem como submeter, ou nós podemos trazer uma reunião excepcional da diretoria para resolvermos a situação. Mas, eu volto a dizer, essa é a minha única preocupação. Não, claro. É que nós temos, por exemplo, contratos de concessões, hipóteses e cis podem surgir várias. E uma manifestação da agência, numa situação muito aberta, pode ser um risco. Mas é apenas a colocação, é apenas a discussão. É o que eu coloco. Não sei se a Procuradoria quer se manifestar, mas assim, eu acho que nós respondemos consultas dos regulados todos os dias à superintendência. Nesse caso, a superintendência não tem como responder, porque, pelo regimento, é uma interpretação de norma que sobe para a diretoria. Me parece estranho a superintendência receber uma consulta do regulado e falar assim, não vou te responder. Entendo a colocação, mas nós tivemos uma similar, por exemplo, com a ANEA em relação a concessões. A ANEA fez um pedido aberto e nós tivemos que mandar para a SAC, e o que retornou depois de muitos trâmites foi, olha, nós não falaremos em casos abertos, a não ser em situações concretas. Mais ou menos na mesma linha, para evitar que isso fique muito aberto. Eu concordo que nós respondemos o regulado a todo momento, e temos que responder ao regulado. Eu só me preocupa, o fato de ser aberto, eu responderia a eles, responderia, olha, a agência não se manifestará sobre situações hipotéticas. Quando ele tiver um caso concreto, ou a premência de um caso concreto, que traga para a agência. E apenas a colocação para a discussão. Ainda falta o senhor, ainda vai ler o voto. Não, eu compreendo totalmente essa posição, até pensei muito nisso no início, mas me parece estranho não ter uma solução, porque, exatamente por ser um caso extremamente complexo, me parece que eu entendo que cabe à diretoria, sim, dizer qual é a interpretação dessa situação, porque é um caso hipotético, mas ela tem as duas aeronaves, e isso pode influenciar se ela começa a operação amanhã para esse aeroporto ou não. Então, digamos que é um caso hipotético com resultado concreto. Deixa eu fazer só mais uma consideração. Exatamente isso. Eu acho que isso vai viabilizar um determinado tipo de operação da empresa ou não. Eu não estou discordando do que o Bezerra colocou, mas isso é verdadeiro. Vamos dizer assim, se no mérito nós considerarmos que a operação em si ela é válida, eu acho que, não sei qual, não vi o foto do Fenelon, mas o que a gente tem que estabelecer é o seguinte, não basta ele dizer que vai usar o avião dele, ele vai usar o avião que tiver condições de transportar à época que ele for fazer a missão. Então, por exemplo, pode ser que amanhã uma outra empresa compre um outro avião que tenha condições de transportar esse equipamento. Cai por terra todo, vamos dizer assim, entre aspas, o direcionamento de que isso seria transportado por um avião da mesma empresa, etc, etc. Então, muda o cenário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o recheio é o mesmo, eu dizer quais são os parâmetros. Olha, vamos supor, nós considerássemos que essa ideia é válida e que, todavia, caso você venha fazer esse tipo de operação, você deve, a priori, consultar para verificar se não há outras empresas operando para cada caso.
E não apenas ele ter um waiver para operar dessa maneira daqui ad eterno. Ele teria que, para cada necessidade, fazer uma solicitação específica à agência, que vai ser avaliada de acordo com aquelas normas estabelecidas para não haver outra empresa que possa transportar no Brasil, etc, etc, etc. Agora, o mérito da questão, se isso é factível, se isso não é factível, eu acho que, na minha opinião, que nós poderíamos emitir uma opinião. Essa é a minha colocação. Só para tranquilizar também, só para avisar, me parece que a área está trabalhando no normativo justamente que... Cadê o superintendente? Está aí? Quer dar uma palavrinha aqui com a gente? Está sendo trabalhado em uma norma genérica, não está? Para a diretoria, no sentido de abranger todas as situações. Obrigado. Com efeito, como esse é um assunto recorrente, né, esses voos dessa natureza, em que exige uma interpretação da área, então nós colocamos a norma de registro, que consta da agenda regulatória, para ser encerrada ainda no final desse ano, e nós propusemos já na audiência pública que fosse adotado um critério objetivo, dando um contorno dentro do qual a área poderia aprovar operações dessa natureza dando já algum parâmetro, né, para que nós tivéssemos critérios objetivos que sanassem as dúvidas como a gente teve nesse caso. Tem previsão de término de subida? Isso. A gente está aguardando fecharmos um cronograma para eventuais alterações que o CGNA vai ter que fazer em seus sistemas em função da mudança da sistemática de aprovação do OTRAN via processo de registro. Então, a gente está em contato constante com o CGNA e com a DSEA, e aguardando. O nosso sistema já está praticamente pronto, já foi testado com as empresas, e a minuta do normativo já está também bastante avançada. Mas a gente está aguardando, portanto, talvez até o fim do ano vai ser realmente necessário para fazer todas as adequações e que o DSEA julgar necessárias nas suas normas e sistemas. Obrigado, Ricardo. Alguém quer perguntar uma coisa? Não? A Procuradoria quer se manifestar, alguma coisa? Não? Eu sugiro que eu posso ler o voto e a gente continua a discussão. Mas a discussão era essa, ele vai ler o voto. Não, só um detalhe. Se a gente entender que não deve responder a consulta, se ele ler o voto, a gente está respondendo a consulta. Não, mas aí... Mas aí por um diretor. Mas aí é a minha opinião. Aí é a opinião dele, ele tem que dar o voto dele. Depois nós vamos dizer se nós concordamos ou não com o voto, se a agência se manifesta ou não. É isso. Pois é, mas se a gente está deliberando agora, se responde ou não a consulta, não é depois do voto do diretor que a gente vai deliberar se a gente vai responder ou não, porque já vai estar sendo feita a resposta. Não, mas eu entendo que deva responder. Ele tem o voto dele, ele tem que declarar o voto dele. Ele vai ler o voto e depois a gente concorda ou não com o voto. Não, tudo bem, então. Não tem como votar sobre o meu voto antes de eu dar o voto. Isso não existe. Não, a gente não está votando no seu voto. A gente está votando se entra em pauta ou não. Tem que entrar e o voto. Na verdade, ele pode ser superado ou até a gente muda, dependendo do que vem da fundamentação do voto. Com todo o respeito, mas eu não vejo uma situação que vocês digam que você não pode votar. Por favor, diretor. A Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos solicita posicionamento da diretoria colegiada sobre a possibilidade de aprovação de operação atípica de transporte aéreo a ser realizada por empresa estrangeira entre 2 pontos do território nacional. Muito embora se trate de pedido hipotético originalmente formulado por operador aéreo privado, o processo foi considerado relevante e de potencial interesse público, diante da aparente lacuna normativa ou possível incompatibilidade do caso com o regramento existente, e, não obstante, a demonstração de desinteresse e de incapacidade operacional das empresas nacionais para realizar a operação, bem como da impossibilidade econômica de realizar o transporte por modais alternativos. Conforme apontado no parecer da Procuradoria, as operações não regulares disciplinadas pelo CBA são aquelas que possuem caráter permanente de execução, ainda que realizadas sem regularidade especificada, visto que são associadas a uma outorga de autorização com prazo de validade de 5 anos e ainda a outros requisitos que incluem, por exemplo, nacionalidade brasileira e comprovação da viabilidade econômica do serviço a ser explorado. Deste modo, operações excepcionais e não regulares realizadas por empresa estrangeira em território nacional poderiam ser aprovadas pela Autoridade de Aviação Civil, desde que
a decisão não seja orientada segundo bases discriminatórias e que sejam observadas todas as regras de segurança aplicáveis, bem como os fins e objetivos da atividade de controle efetuadas pela agência, nos termos do artigo 8º da Lei de Criação da Agência. Observa-se que a Procuradoria ressalvou a imperativa necessidade de edição de regulamentação específica da ANAC sobre o assunto, com o objetivo de garantir a segurança jurídica necessária entre as partes interessadas e de prevenir questionamentos de qualquer espécie. Com base na análise jurídica, a SAS se posicionou no sentido de que não existe semelhança ou identidade técnica entre a operação que é objeto da consulta e as hipóteses de transporte aéreo não regular disciplinadas pelo CBA. Ademais, a SPO alertou que a habilitação de uma empresa brasileira para a execução desse tipo de transporte, que ocorreria de forma esporádica e indefinida, tornariam essa operação economicamente inviável. Tenho que o legislador pretendeu privilegiar as operadoras aéreas nacionais em eventual confronto concorrencial com as empresas estrangeiras em uma possível disputa pela exploração do mercado doméstico de aviação. No entanto, há situações em que as empresas aéreas constituídas no país não possuem capacidade técnica, ou mesmo interesse econômico de atender uma demanda de transporte aéreo específica. Em tais casos, é de se questionar se a aprovação de voos pontuais para o atendimento de serviços extraordinários de interesse social ou econômico para o país, ainda que travestidos de demanda de caráter primariamente privada, possa ser proibida sobre o fundamento de aparente prática de cabotagem. Digo aparente porque, ao menos para o caso dos autos, tenho que não se trata de operação regida na forma do artigo 216 do CBA, que, diga-se, permanece reservada aos nacionais. Entendo que tal operação de transporte aéreo, atípica e excepcional, entre dois pontos do território nacional, e não obstante realizada por empresa estrangeira, deveria ser aprovada caso tratasse de uma situação concreta. Considero que o interesse público, evidente no presente caso, com a viabilização de operação de 2 novos modelos de aeronave no aeroporto, sem prejuízo da segurança, deve pautar as decisões dessa diretoria. Nesse sentido, a interpretação normativa deve buscar tais objetivos. Cabe consignar, no entanto, a necessidade premente da edição de norma estabelecendo os procedimentos administrativos para o tratamento dos futuros pedidos de autorização, com vistas a garantir a segurança jurídica necessária entre as partes interessadas. Ante o exposto, e considerando a legalidade do ato, corroborada no parecer da Procuradoria, bem como considerando que incumbe à diretoria colegiada exercer o poder normativo da agência, de acordo com o artigo 11, inciso 5º da Lei 11.182 de 2005, e com o artigo 24, inciso 8º do anexo 1 do Decreto 5731 de 2016, voto favoravelmente ao entendimento da viabilidade da prestação de serviços aéreos não regulares em território nacional por empresa estrangeira em casos excepcionais, desde que precedida de processo de solicitação e autorização pela ANAC, para cada operação pretendida, no qual fiquem comprovadas as condições de relevância e interesse social do serviço, a inexistência ou a impossibilidade do uso de alternativas de transporte viáveis, a ausência de interesse ou capacidade de empresa aérea nacional na prestação do serviço e o atendimento aos requisitos de segurança operacional. Observo que incumbe à área técnica, SAS, avaliar e, consequentemente, certificar que o voo pretendido se enquadra na situação de excepcionalidade, não se enquadrando nos casos ordinariamente regulados pelo CBA. Cabe ainda à SAS contemplar a presente decisão e as considerações da Procuradoria na proposta de resolução que dispõe sobre o processo de registro do Serviço de Transporte Aéreo Público Doméstico e Internacional no Brasil, atualmente em processo de análise de contribuições recebidas durante a audiência pública número 2 de 2016, encerrada em 10 de 4 de 2016. Para o possível tratamento de casos análogos ao do presente julgamento, caberá à área técnica autuar processo administrativo específico para confirmação da alegada tipicidade da operação, inclusive com o encaminhamento de consulta ao mercado para o encaminhamento final à deliberação colegiada. Por fim, recomendo a devolução do processo à SAS para conhecimento e adoção das medidas cabíveis, bem como para a resposta à TAM Linhas Aéreas S.A. sobre a possibilidade de aprovação em caso concreto, desde que o requerimento seja previamente submetido à agência para aprovação. É como voto. Presidente, pela ordem. Considerando que foi
externado o mérito da questão e eu não concordar, eu peço vista do processo para, na próxima reunião, trazer um voto Apartado. Contraditório. Voto vista. Isso. Tá, sem problemas, mas algum diretor quer apresentar, já deixar o voto ou quer aguardar que chegue a nova manifestação com outro voto? Vamos aguardar? Então, pois não, diretor? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Deixamos, então, vista... Quer vista também do processo? Não te pede vista coletiva? Não? Só o diretor Ricardo. Eu vou deixar para me manifestar no final também. Então, processo com vista ao diretor Ricardo Bezerra. Constou? Constou aí? Está aqui o voto? Uhum.